Senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam bem-vindos a mais um Doutor Esteta Podcast. Mais uma vez com meu amigo aqui, doutor Felipe Saldanha. Sempre Seja um grande bem-vindo. prazer estar aqui com você para a gente falar de procedimento estético, de saúde, bem-estar, né? Sempre é uma grande honra. E hoje, diferente de tudo que nós já vimos até aqui, hoje nós trouxemos aqui um convidado muito especial, que ele vai falar da importância dos procedimentos estéticos, né, na vida dele. Tarso Brant, seja bem-vindo. E aí, gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente por Dr. Felipe, que é um cara que me acompanha aí desde o início da minha transição, um parceiro de vida, presente que Deus me deu aí. Agradeço demais a oportunidade de estar com vocês e bora lá, bora trocar essa ideia, pô. Para falar para o pessoal da estética, quem é o Tarso Brant? Como que o Tarso Brant ele se encontrou na estética, nos momentos de transição da pessoa Tarso Brant? Fala um pouquinho, qual a sua idade? Fala um pouquinho aí pra gente. Eu sou um homem trans, eu tenho 31 anos. Cara, o procedimento estético para mim, ele foi algo que no início eu tive um pouquinho de resistência, né? No início era muito modismo, né? Vi muita gente fazendo, mudando total aparência, eu sempre busquei alguma coisa mais natural, eu fui sempre, aos poucos, mas o Tarso ele é um cara que ele é curioso, bicho. Eu sempre busco ali alguma coisa que me agregue mais autoestima. Eu sempre fui muito, voltado para as questões de saúde, não só para estética, porque focando na saúde, eu acabei ali atingindo um um grau de satisfação dentro da minha transição, que era eu estar bem com a forma como eu andava, como eu me olhava no espelho, me sentir bem com a minha autoimagem, né, então o importante é isso, você estar bem com você. A estética em si, ela é mais um agregado, mas uma das várias, eh, alternativas que a gente tem no nosso dia a dia, pra gente estar bem, não é só isso que tem, né. Ela é uma agregada da saúde e bem-estar emocional, do meu ponto de vista. Bacana. Se a gente pensa no que o Tarso fala, né? Hoje o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o completo bem-estar físico, emocional, social, financeiro. Então a estética ela vai muito além de só procedimentos estéticos. Ela está muito ligada à autoestima, ela está ligada ao bem-estar emocional e para os pacientes trans, principalmente, que já têm uma rotina bem complexa, o mundo bate muito, né? É, é muito bem-vindo, né? E para estar fazendo isso, é importantíssimo que tenha profissionais capacitados, profissionais que vejam a alma dos pacientes. Então não é só fazer procedimento, é entender o que ele está passando, entender a parte psicológica, entender como funciona a questão da transição, conversar mesmo com o paciente. A gente tem que ter um contato bem humano, é o que a gente faz bastante, e entender não só fisiologicamente, mas também a parte emocional, como que o paciente está sentindo e tudo mais. O que que ele tá buscando ali com aquele ajuste, né, que acaba sendo poucos ajustes que você tem ali. Eu, no caso, eu sempre preferi coisas, e procedimentos que fossem voltados mais para minha saúde, para minha autoestima física. Aí, coisas que eu fazia ali acabavam me levando a conhecer, a aprofundar, mas sempre aos poucos. Questão de procedimento aí, eu só já fiz harmonização, mas muito sutilmente, sempre faço com o Felipe tratamento ILIB, faço tratamento capilar, que é ali Ozonioterapia, né, que a gente... ozonioterapia também, que foram coisas que ele me apresentou, que para mim foram um universo de novidades, agregando ali a parte científica, que é o que ele é especialista, né, ele estudou para isso, e eu como uma pessoa que gosto de inovar, gosto de estar sempre em contato com os tratamentos de ponta e a qualidade em bem-estar físico e emocional que eles me proporcionam. E nesse momento de transição, quando você se decidiu assim, agora eu
vou buscar uma opção na estética, tem procedimentos de mesoterapia para capilar de barba, capilar. Quando você decidiu fazer esses procedimentos, e começou a ter resultado, né, a mesoterapia é um procedimento mais de longo prazo, a ozonoterapia, igual você falou, para o seu bem-estar, é um procedimento que também, assim, é muito importante. E quando você começou a ter esses benefícios, como que foi, assim, para você? O que que impactou? Olha, eu posso dizer muito sobre um tratamento que ele chegou a ser polêmica, né, Felipe? A gente Uhum. fez a ozonoterapia, a gente começou a registrar aí quais seriam os benefícios da ozonoterapia logo quando eu iniciei com o Felipe. É um tratamento que eu dou continuidade sempre, eu sempre faço, eu já fiz retal, auricular, eu só não fiz a venosa ainda, que é Autoemo aplicação. maior. Oi? Só autoemo maior que você não fez ainda. A, a, Autoemo menor a gente fez, autoemo maior não. Mas a endovenosa que aplica na Não, veia. só essa que a gente não É, fez, né? traduzindo, né? É, Ele falou o termo técnico, eu traduzi para o a popular. venosa. Endovenosa que a gente não fez. Porque no início era um tabu, né? Como qualquer outra coisa que a gente compartilha de novidade, tem 1.000 pessoas para apontar dedo, outras 1.000 para tacar pedra, para falar que não é legal, que é ruim para a saúde, Sim. mas eu só vi benefício, cara. Desde quando a gente começou, cara, é automático. A autoestima, ela já fica no 10 ali. Qualidade do A sono, qualidade do sono, disposição, é a mesma coisa de você tomar sei lá, uma pílula de rejuvenescimento automática. um pré-treino É, natural, quando né? a gente fez a via retal, que limpa mesmo o estômago, meio que dá um restart ali no organismo mesmo, eu fiquei diferente. Foi um processo diferente para mim, mas com acompanhamento do Felipe, ele passou todas as vitaminas, todas as floras que eu teria que tomar ali, os bacilos, Os né, Felipe? probióticos, né? Pró e Probióticos, prebióticos. pré e probiótico, então meio que é um tratamento que ele não tem na farmácia, que um médico ele não vai indicar para o paciente de cara porque sabe que ele já tem um resultado a curto prazo. E aí a gente está batendo de frente com o quê? Com o conselho da farmácia, a gente está batendo de frente com grandes indústrias, mas eu acho que o consumidor, né, a grande massa, ela precisa saber que existem tratamentos sim, que fazem a diferença na nossa vida e procurar profissionais qualificados que saibam o que eles estão fazendo, não só te prescrever um remédio ali para você ter um tratamento e não saber qual que é a duração ou efeito disso na sua vida, como o Felipe falou, quando eu cheguei lá, a gente teve toda a nossa sessão quase uma terapia. Ele me conheceu no início do meu processo de transição, né, quando eu busquei um médico parceiro onde ele trabalhava, eu conheci ele, a gente já foi mais pegando essa parte aí do cabelo, que ele já me avisou, falou, ó, tá, você tá fazendo tratamento hormonal, a longo prazo você pode ter um prejuízo aí de queda capilar. Vamos fazer um exame, vamos ver se você não tem a tendência genética à queda capilar. Na hora que passou ali uns 3 anos que eu tinha conversado isso com o Felipe, eu lembrei dele. Será por quê? Porque começou a Porque ter a queda, começou. né? Ele, como especialista, ele já alertou antes, né? É, Eu alertei ele bem antes mesmo. foi Falei, uns, olha, uns 5 anos antes, né, Tarso, Felipe? você não tá com. Né, ele não tava com queda ainda. Eu falei assim: olha, Tarso, Tava cabeludão. como você tá fazendo a suplementação, você tá fazendo uma modulação hormonal, fazer com outro profissional, com endócrino. E eu comecei a falar: olha, vamos começar a pesquisar a questão genética. Ele ainda não apresentava nenhum sinal, De alopecia, né? mas pelos estudos a gente sabe que existe uma predisposição genética. Sim. Então eu falei, tá, vamos fazer um estudo genético para a gente tratar com mais segurança, para a gente ver se você tem uma predisposição na família. Conversei, perguntei em relação ao pai e outros parentes se tinham alguma queda. Só que na época ele falou, não deu tanta, Eu falei, tanta atenção, né? sou cabeludo, bicho, nasci Se com não cabelo. Tinha incomoda, muito cabelo, mas Tinha muito cabelo mesmo, muito, né? muito, mas E assim, aquele papel da estética preventiva, que às vezes as pessoas querem um tratamento estético imediato, aquele resultado imediato,
E a estética é um processo, né? Então, quando a gente tem um tratamento adequado, nós trabalhamos a base, a estética fica mais harmônica e ela fica mais segura também. Então, eu avisei a ele, né? E aí a gente perdeu um pouco o contato. Depois de alguns anos, Tarso me liga. Felipe, Felipe, me dá um help aqui. O cabelo começou a afinar, tá um pouco mais ralo. Eu falei assim, olha, nós vamos dar um jeito nisso daí, tá né? na hora de você Tá na cuidar. hora já. E foi na época que a gente fez o mapeamento genético dele, uma coisa de última geração. Através de um swab, a gente passa na bochecha do paciente, manda para o laboratório e faz o mapeamento genético de qual medicação, ó, de qual que é o gene específico para a alopecia androgenética. Nós temos outros exames um pouco mais complexos também, que eles vão avaliar até a farmacogenética. O que seria essa farmacogenética? Quais medicamentos que são adequados para esse paciente no Ó, tratamento capilar. essa E aí aí é a gente novidade. faz um mapeamento mais recente. A gente faz um mapeamento genético do tratamento daquele paciente. Qual medicamento seria interessante para ele, qual medicamento não é interessante, qual é a probabilidade do medicamento dar problema, qual a probabilidade do medicamento não dar problema. Infelizmente, ainda é muito caro, né? Então, esse exame, para vocês terem uma ideia, ele fica na faixa de uns 3, 4 mil. Faz a coleta, manda para São Paulo, de São Paulo manda para Espanha, aí faz todo um mapeamento e volta para o profissional praticamente Ué, mas o tratamento esse aí você tá pronto. me contando agora. Ele é novo, ele é recente. Vou Ele é fazer recente. então. O que a gente fez, quando a gente fez com o Tarso, a gente fez unicamente para saber se ele tinha predisposição a ter a Alopécia. alopecia androgenética e se os inibidores de 5-alfa-redutase, para quem não sabe, é uma enzima que converte a testosterona em dihidrotestosterona, seria bom para ele. E aí a gente viu, sim, ele não teria problema com esses inibidores de 5-alfa-redutase, e ele teria, sim, uma grande probabilidade de ter a alopecia androgenética. Foi quando a gente já começou. Falei assim, olha, Tasso, como a carga hormonal ela é um pouco maior, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado em algumas questões, nós temos que usar certos medicamentos para você, e começamos a fazer o acompanhamento. Lembrando que a alopecia androgenética ela é progressiva. Então, com o tratamento em consultório, nós conseguimos retardar, mas é um processo que a gente diminui a velocidade, mas Sim. a gente não elimina totalmente. Mas ao invés do Tarso, se o Tarso estivesse fazendo a modulação hormonal sem fazer o tratamento, com certeza ele já estava com um grau de calvície tremendo. Então a gente Mas está, depende muito da fase que eu tô e do hormônio que eu tô sim, usando, né? tem essa questão também. Tem fases aí que eu dou muita queda, eu já ligo pro Felipe desesperado, Felipe, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele, calma, tá? Qual é o hormônio que você tá usando? Qual que é o ciclo que você tá fazendo? E assim, eu faço acompanhamento com a minha Sim, sim. endócrina, então, às vezes eu combino hormônios sintéticos com o bioidêntico, que é a minha base, né? O bioidêntico, para quem não sabe, é aquele hormônio que ele já te dá a qualidade de um hormônio como se o seu próprio corpo produzisse. A gente já tem esse recurso aí no pellet, né, que o pessoal apelidou de chip de testosterona, que é onde ele vai manter o nível da testosterona fluente, ele não vai ficar em picos. Trouxe até aqui um Durateston, que hoje é dia de repor, Sim. o Durateston ele é o sintético. O que esse sintético faz a longo prazo no organismo? Eu aprendi com o Felipe também. Ele vai fazer o corpo ficar um pouquinho mais desgastado. Ele, com o tempo, ele suja, vamos falar assim, ele Sim. suja mais o organismo, ele deixa mais detrito no organismo. Então, é aquela coisa de, se você é um copo com água e a carne, né, vamos supor assim, você bota uma carne dentro, você vai jogando ali hormônio, você vê como é que fica uma carne a longo prazo, se você botar ela dentro do copo com água. Ela vai desfazer com mais facilidade, ou seja, isso já me alerta muito para a qualidade de vida que eu preciso ter, que é onde eu já agrego os hormônios e também é onde tem o efeito colateral no cabelo, que é quando eu uso mais hormônios pesados assim, cai mais. Já chegou a época de eu estar só tipo com a capinha de cabelo assim por cima, né? Eu chegar no Felipe e ele falar, calma, tá, toma isso aqui, ó. Combina com tal vitamina
faz aí seu ciclo, na hora que você terminar, para de usar, vê com a sua endócrina, combina com ela direitinho, fala o que está acontecendo para ela também, que esse tratamento aí, não só com um especialista, mas Sim. Ele interligando tem que ser todos, multidisciplinar. ele é Muitíssimo. multidisciplinar. É muito importante você manter a comunicação dos profissionais ou você entender como é que seu corpo funciona para você fazer a conversão do que um profissional está te falando, do que eu estou te falando, e você saber passar isso para eles, né? Então é o que eu faço sempre. E aí é onde o Felipe, pô, velho, Tasso, faz isso aqui, dessa forma. Então ele sempre ali me alertando e me lembrando, olha, seu cabelo, a gente está fazendo um processo de redução de danos, porque você sabe que você tem a tendência genética à calvície. Então, se é da minha genética, vai chegar uma hora que o dano vai chegar, mas se eu fizer o processo de redução, né, Preventivo, né? preventivo exatamente, eu tenho menos chance de ficar careca mais rápido, mas que eu sei que eu vou ficar, algum dia eu vou ficar. Não tem É um jeito. processo do próprio envelhecimento também, né? A gente tem a própria alopécia causada pela idade. A gente nasce com um número X de folículos e ao longo do tempo a gente vai perdendo, infelizmente, esses folículos, né? Até o momento, nós não temos ainda uma terapia para renovar esses folículos. Mas o que implante, pode, Felipe, o implante, na verdade, ele vai pegar de uma região e vai colocar em passar. outra. Né? Então, é como se eu. Aí tem várias formas de implante, né? Mas ele pega numa área doadora e coloca numa área receptora. Esses cabelos que foram implantados, eles não têm tanta ação da DHT, porque a origem embriológica, embrionária dele é diferente. Mas aqueles que estão ali, os que têm a ação de hidrotestosterona e às vezes da testosterona também, eles vão continuar no processo de afinamento. E aí começa a deixar o folículo vazio, e quanto mais tempo o folículo vai ficando vazio, mais fino ele vai crescendo. Então, por isso que é importante, quando, não só para o paciente que faz a modulação hormonal, mas para quem tem a predisposição genética, nunca deixar o folículo vazio. Aí que entra o tratamento capilar da manutenção, onde a gente faz a manutenção. Nós temos vários ciclos, né? Então, quando iniciamos um tratamento, a gente começa a aplicação uma vez por semana, depois a gente vai passando isso para de 15 em 15 dias, depois 21 em 21, depois em 3 meses. Isso tudo respeitando o ciclo capilar. E o momento também. Igual o Tasso tem momento que ele está usando certos tipos de hormônio. Então eu tenho que entender todo o processo fisiológico por detrás daquele hormônio no cabelo, e não só no cabelo como no corpo, e eu começar a atuar naquela fase, como um tratamento de redução de danos. Porque o dano, infelizmente, ele vai ter. Alguns hormônios, eles vão ser muito parecidos com aquele hormônio que eu falei, a dihidrotestosterona. Então, eu vou ter que colocar uma carga muito maior de inibidores de DHT, e eu tenho que colocar tópico, porque senão o dano vai ser muito maior. Mas ele existe. Por quê? A pessoa já tem uma predisposição genética até esse tipo de queda de cabelo. Momentos de estresse, momentos em que o paciente, o Tasso, por exemplo, tem momentos que ele foca um pouco mais na academia. O corpo ele vai começar a priorizar as vitaminas, os minerais, os hormônios para o músculo. Então tem que começar a trabalhar uma terapia específica para ele. Então, quando o paciente, principalmente, ele tem essa modulação de vida, olha, na minha vida, nesse momento agora, eu vou focar mais em academia. Nesse momento da minha vida, eu vou focar mais na modulação hormonal. Nesse momento, eu vou usar certos tipos de hormônio. O terapeuta, o tricologista, ele tem que entender de tudo isso. Porque senão ele vai fazer o mesmo tratamento e o tratamento não vai dar resultado. Porque a forma de vida daquele paciente naquele momento está totalmente diferente com a terapêutica. Então, assim, é um desafio muito grande, mas como eu adoro desafio e adoro estudar, é muito interessante pegar esse público e modular esse recurso de diminuição de riscos, né? O risco existe, mas a gente consegue diminuí-lo. E como profissional da saúde, todo profissional da saúde, ele não pode ter preconceitos. O profissional da saúde ele tem que ajudar o paciente, independente de quem seja o paciente, o que o paciente está fazendo, qual fase. Então é o que a gente sempre conversa. Eu e o Tasso acabamos virando muito amigos justamente por isso. Porque às vezes a gente tem que entrar em questões íntimas
para a gente entender o que está acontecendo psicologicamente, hormonalmente, né, para a gente ter o tratamento mais específico possível. Se o Felipe formar em psicólogo, dá certo também, bicho. Todas as vezes que a gente encontra, Acaba que pelo tempo, né, que vocês estão juntos, criou, né, esse vínculo Cria-se. de entender os muito. momentos, de qual procedimento que vai dar resultado, qual estudo que tem que fazer. Você que é um cara muito ativo, assim, nas redes sociais, Sim, eu vi lá que surgem muitas perguntas lá do seu dia a dia, até do momento de transição. Eu vi sim. lá, nesse momento de transição, teve alguma coisa que te incomodou mais? Eu vi que uma forma lá que você achou foi colocar o esparadrapo no início lá, parece, e conta um pouquinho pra gente dessas pessoas que te acompanham, se tem casos semelhantes, se alguma dica que você passou, se fez a diferença na vida de alguém. Ah, cara, ontem mesmo eu encontrei com pessoas que elas me falaram assim: "Tarso, você tem ideia do que você fez?" Falei: "Olha, gente, eu só estava vivendo." Num determinado momento eu não tinha noção da proporção do que eu estava fazendo, porque para mim eu só estava fazendo, eu só estava vivendo. Sim. Mas hoje em dia eu sei o que foi, compartilhado a partir da minha vivência. Tiveram coisas sim, que me machucaram muito, né, eu não diria ali uma uma característica, específica da transição, mas é algo de cada pessoa. Isso pode ter me incomodado mais em relação à minha aparência. Outra pessoa que passa pelo mesmo processo que eu passei de transição de gênero, já se incomoda mais com a questão do órgão genital, né, outra pessoa se incomoda mais com a questão se tá ali caracterizado, né, virilizado que a gente fala, ou não, né, que a gente tem aí os transgêneros femininos e masculinos, então isso depende, muda de pessoa para pessoa, a minha percepção sempre foi mais voltada para o meu bem-estar em saúde mesmo, para minha qualidade de vida e a minha autopercepção, minha autoanálise, meu autoconhecimento. Eu, antes de mais nada, eu busquei a minha espiritualidade, que foi onde eu comecei a obter respostas. Esse é um assunto que eu e o Felipe, a gente conversa pra caramba também. O que me conecta comigo é o que está dentro de mim. O que está dentro de mim, eu sempre soube que era algo oposto ao que eu via aqui de fora, dentro das imposições sociais, do que era certo e errado, do que deveria ser feito para obter ali aquela corrida maluca, né, do corpo mais bonito, da opinião mais bem vista, de ser um troféu social. Eu nunca gostei desse lugar. Eu sempre fiz questão, sim, de colocar a minha opinião de uma forma em que o que eu gosto e o que eu não gosto, o que faz bem pra mim e o que não faz, e respeitar a opinião do outro também, né. O que faz bem pra mim pode não fazer bem pra você, mas uma ideia que eu tenho, uma dica que eu posso compartilhar, pode fazer diferença no seu dia se você estiver aberto a escutar. Acho que cada um tem sua opinião aí, e seus limites também, quem limita a gente é a gente mesmo. Mas se tem um certo assunto, né, que a gente conversa, que é em questão da ciência e espiritualidade. São 2 assuntos ali que são campos opostos de pesquisas, né, igual ali a questão minha do meu trabalho com o Felipe, o cabelo e a hormonização. São 2 temas que eles vão colidir, mas isso não limita a gente a separá-los e achar que eles não se convergem em algum momento, porque se é o meu corpo, é a minha fisiologia, né, se eu estou me sentindo bem com esse tratamento, por que não buscar artifícios junto com o meu profissional para que eu me sinta bem a cada fase da minha vida? Que ele pontuou perfeitamente. A cada momento a gente tem uma demanda específica para aquele momento. Tem momentos que o Tasso ele está mais irritado, cai mais cabelo. Tem outros momentos, que eu tô muito bem, tô treinando, tô tomando minhas vitaminas todas em dia, tô lavando com shampoozinho, passando meu tônico. Ele sabe. Só dele me ver, ele fala: "Tá passando o tônico, né? Tem quanto tempo que você não tá passando?" Já puxa a orelha, né? E é essa, dinâmica, né, do paciente e do profissional que é saudável, bicho. Essa afinidade que a gente cria, essa proximidade, não é só ir ali
fazer um pacote de tratamento, beleza, vou ser frio superficial aqui, não, esse valor aqui, pronto, acabou. Essa proximidade faz a diferença. E é isso que quando eu estou com o Felipe e todos os outros profissionais que eu agreguei para mim nessa minha caminhada, eu sinto essa diferença, porque eu confio. Eu tenho um de cada área que eu não vou em outro, não busco outra opinião, porque eu confio plenamente neles. O que eles me falam, eu entendo, eu percebo isso, porque eu já entendo o meu corpo. Foi uma questão ali da gente compartilhar todas as informações desde o início, eles me explicarem a ponto de eu entender aquilo na prática, sentindo no meu corpo. Realmente, isso aí que você está falando está condizendo com o que eu estou sentindo, então A é real. ozonioterapia foi um procedimento que você chegou para ele e falou, Felipe, quero fazer ozônio, ou foi ele como especialista que falou assim, Tarso, aproveitando o seu momento, tem um procedimento aqui que vai fazer a diferença na sua vida? O Felipe sabe que eu sou curioso. Você estava num momento de estresse na época Tava. que a gente iniciou a ozonoterapia e estava com uma taxa inflamada. Bom, resumindo, ele estava muito inflamado. A gente viu alguns parâmetros nos exames que a gente fez que a inflamação estava muito alta. Falei assim, Tassi, inflamação e cabelo, não só cabelo, mas tudo, a inflamação ela não é bacana para o corpo. E aí a gente entrou com ozônio com uma forma de efeito anti-inflamatório. Só que o que os profissionais não sabem, ou as pessoas não sabem, que tem todo um processo dentro da ozonoterapia. Não é só você ir lá, injetar o gás e tudo mais. Você tem que fazer um preparo das vitaminas, você tem que ver como que está a questão da microbiota intestinal. Resumindo, o que seria essa microbiota intestinal? Os micro-organismos, os bichinhos que moram dentro do intestino. Então a gente teria que modular isso. Tem a questão hormonal, que era bem intensa do TAS também. Então nós tínhamos que tomar um pouco de cautela. Foi feito um estudo, falei, olha, TAS, eu acho que é legal agora a gente entrar com a ozonioterapia, não só pela questão hormonal, pela questão inflamatória, mas também por bem-estar. Sim. E a gente iniciou o tratamento, né? O TAS foi super adepto. Foi muito interessante, na época, pegando um pouco do gancho do que ele comentou sobre a reação dele com as pessoas nas redes sociais, que a gente até conversou sobre isso, os ataques que foram feitos nas publicações, e eu conversei Nossa. com o Tasso e falei assim, Tasso, você vive isso com frequência? Ele, Felipe, isso para mim é normal. E aí eu, como profissional da saúde, eu falei, o mundo tá doente. O mundo tá doente, porque isso não é normal. A gente via que as pessoas atacavam uma coisa, muitas vezes, sem conhecer. Tendo um preconceito ali por um tratamento que é novo, justamente por aquelas... Por não conhecer. E aí eu fui assim, eu fui vendo qual que eram os perfis desses pacientes, dessas pessoas que questionaram, às vezes eram pessoas que não tinham noção nenhuma, né? Às vezes profissionais que atacavam também, mas esse profissional, ele nunca trabalhou, ele nunca leu sobre ozonoterapia. E aí foi um diálogo meu e do Tasso, falei, Tasso, o mundo tá doente, o ódio tá no coração das mas pessoas também tem a tendência ali, né, mas a Felipe? quantidade de pessoas também que colocou que chegou e comentou, falou assim, gente, a ozonoterapia mudou minha vida. E isso foi o mais gostoso. É o Porque ponto o número de positivo pessoas também. que mostraram pra gente o quanto que a ozonoterapia melhorou a vida delas, e eu comecei a juntar um tanto de depoimentos, né? Depois eu fui no Pacientes de privado, câncer, conversei com essas inclusive, pessoas em e tratamento de falei, olha, remissão, né, explica, eu Felipe? posso pegar esse depoimento seu aqui, posso compartilhar e tudo mais. As pessoas, claro, a ozonoterapia, ela assim, mudou a minha vida, ela melhorou muito, assim, eu não vou nem falar muito porque eu sou uma pessoa extremamente apaixonada com ozônio A ozonioterapia faz parte e do já tratamento faz naturalista, parte né? da minha prática clínica, né? Então, assim, eu sou um tricologista apaixonado, ozonoterapeuta mais ainda, porque o ozônio ele vem para somar em várias coisas, a tricologia ela vem para somar em muitas coisas, né? E aqui, infelizmente, no Ocidente, a gente não tem essa visão, agora está começando a ter, mas a gente não tem essa visão preventiva. E o tricologista, dentro do Oriente, ele tem essa visão de tratamento preventivo. Então, o cabelo vai ser o primeiro biomarcador de saúde que nós temos. Se uma coisa não está bem, o primeiro a sinalizar vai ser o cabelo. Então, eu vejo a tricologia hoje como um radar para ver se as coisas estão bem ou não estão bem com aquelas Bem pessoas. melhor você
ter o seu tratamento diário ali, os seus cuidados básicos, do que deixar uma situação muito alarmante acontecer, igual já vi muitas pessoas, inclusive familiares, Sim. que deixa o alerta vermelho da saúde tocar para ir fazer exame, tem que passar mal, ir para o hospital para lembrar do autocuidado, né, do self-care ali, que é o que eu aprendi muito ali com a tricologia desde quando eu comecei a me aprofundar mais na questão da minha transição de gênero e de entender, né, o contexto de cada momento, cada fase, o que que era o quê. Até então o início foi: "Poxa, eu não me entendo da forma como eu vim. Não me enxergo aqui como Tereza", que eu nasci Tereza, foi o nome que me deram, eu fico brincando que foi o nome que me deram sem me consultar antes, acho isso uma pouca vergonha. E aí, depois no processo em si, né, essa autoidentificação, pô, tomar o hormônio para mim, a Durateston, a primeira dose que eu tomei, eu sentia que aquilo ali fazia parte de mim, era louco. E não era um efeito colateral da Durateston, muito pelo contrário, o efeito colateral do hormônio em si, a gente vai lidar com picos, a gente vai lidar com o nosso lado instintivo, né? E eu cheguei a perceber aumento de força, ganho de massa, ao mesmo tempo muita, mas muita irritabilidade. Na época que o Felipe ele estudou para me passar inicialmente o Ilib, que a gente começou com o Ilib, né, Felipe? Ele me passou o Ilib para conter essa taxa de estresse que estava me atacando muito, eu não estava entendendo por quê. Aí depois ele, nas nossas sessões de terapia, né, a gente conversava, ele me perguntava: "Tá, mas e você tá comendo bem? Tá tomando vitamina? Você tá praticando suas atividades físicas ou você no momento você tá mais parado?". Então ele pegava nos pontos ali que eram chave. Ele como profissional, ele sempre me guiava pro: "Ó, volta pra cá, volta pro seu foco, pra você, não esquece de você, cara, eu tô aqui pra te lembrar de você". Que a gente vê é um papel de um profissional ativo, né, inteligente, dedicado, que entendeu vários momentos da Exatamente. sua vida e que fez a diferença, né. Sim. Então, assim, se você tivesse iniciando um processo de transição no mundo como está hoje, de tudo que você aprendeu até chegar hoje, você faria alguma coisa diferente? Olha, eu dava mais ouvidos, se eu pudesse voltar no início, eu daria mais ouvidos para os profissionais, que em um certo momento eu até falava: "Ah não, mas exagero, não vai acontecer isso não". O exemplo foi o cabelo. O Felipe virou para mim e falou: "Ó, pode acontecer, você vai lembrar de mim quando acontecer". Passaram-se 5 anos, exatos 5 anos, 3 ou 5 por aí. Na hora que aconteceu, eu peguei o telefone: "Felipe, aconteceu o que você falou, cadê a bola de cristal, tá ligado?". Ele: "Não, tá. Estudei para isso. Eu sei que ia acontecer. Já que aconteceu, vamos tratar e é isso. Sem medo, sem estresse, sem trauma. Vamos lidar. É isso. Biologicamente falando, o nosso corpo ele é completamente moldável. Sempre. Então, a única coisa que não tem jeito é quando a gente não tem mais células. Quando elas falecem, né? Quando a gente não está mais aqui encarnado. Mas até lá, tudo tem um jeito, tudo tem tratamento. Mas o tratamento com base na naturologia, que são esses tratamentos aí em questão do ozônio, né? É naturologia É. o termo certo? A naturopatia é práticas integrativas complementares, que a gente Sim, fala. Dentro das práticas integrativas, nós temos também a ozonioterapia, os tratamentos integrativos, a naturologia mesmo, sim, acupuntura. Então, assim, são várias práticas que englobam, dentro dessas práticas, a ozonioterapia está incluída. E tá uma como é o delas. perfil do Tasso trabalhar muito essa questão mais naturalista, a Sim, gente foi muito para essa área, que é uma questão que o profissional ele tem que ter cunho também. Eu sou extremamente científico em algumas coisas, mas eu também acredito nessas partes integrativas. Então, hoje eu tenho a formação em fitoterapia e em ozonioterapia
e medicina chinesa, que são coisas que vão mais para essa medicina A mais questão, né? Corpo, mente, alma, espírito. complementar. Eu não Sim. falo alternativa, porque medicina é medicina, então ela complementa, uma complementa a outra, né? E aí, quando a gente trabalha corpo, alma, espírito, mente, o tratamento ele é muito mais eficaz do que só eu focar na questão hormonal do Tarso. Focar no Então, vamos problema, focar né? só no hormônio? Ele vai parar de fazer a modulação dele? Não vai. Então, vou dentro do que é necessário para que a gente evite essa queda de cabelo. Nós vamos trabalhar o máximo, vou dar o meu máximo para conseguir manter esse cabelo por mais tempo possível. A gente está mantendo até muito tempo. Porque Eu já pela tô com 31, né? carga hormonal, né, e pela predisposição genética, quando a gente fez o exame genético, foi muito engraçado que o marcador dele foi o máximo. Todos os genes específicos o Tarso tinha. Eu falei assim, olha, não é por nada não, mas... Eu tenho uma boa e má notícia. Qual? A boa é amar e amar. É só amar. E aí a gente tá conseguindo um bom trabalho, mas o Tarso colabora também. Se ele não colaborasse, tem época que é preciso chamar a atenção, puxar a orelha, mas ele colabora bastante. Então a gente consegue um trabalho junto. É eu e ele, é profissional e paciente. Porque se for só eu, posso estudar mundo de livros, posso ir nos melhores congressos, mas se o paciente não me ajuda, infelizmente eu não vou conseguir Quando ajudá-lo. tem a compreensão, né, de fazer essa tríade aí, que é o tratamento completo, você não vai tratar o foco do problema, você vai tratar a solução do problema. De um modo integral, você vai parar de focar só no problema, entende? É diferente quando você está fazendo ali um tratamento voltado para uma terapia a longo prazo, né? Em vez de você simplesmente ir lá e falar assim, não, para deixar o problema aparecer, aí depois que ele aparece, você só vai tratar aquele problema. Mas espera aí, dele pode vir outros. E foi isso muito que eu aprendi. Fazendo o acompanhamento com o profissional que ele é dedicado e voltado para resolver e não tratar a sua doença, que é diferente. E é conversa para semanas, né, de bicho, boteco, aqui né? Porque vai assim, levar. o tema é tão interessante e a gente assim tem por enquanto 1 hora só de podcast para gente Mas já tá resumir, acabando? para gente resumir tanta coisa, né? E nós já estamos chegando aqui no nosso final do nosso podcast. Gostaria de agradecer quem sempre acompanha nosso podcast, quem está seguindo, quem está comentando, quem está curtindo, compartilhando, e falar do Nepulga, que é a pós-graduação de estética que fortalece o nosso trabalho. Se você que é profissional, que quer entrar para a estética da área da saúde, acessa aí com o QR Code do seu celular, Nepulga pós-graduação, vai lá, eles têm vários cursos livres, tem a pós-graduação em estética, tem a pós-graduação em ozonioterapia. A doutora Ana Carolina Pulga, que é a pioneira aí, né, a mãe da biomedicina estética, está acompanhando, fortalecendo o nosso trabalho. Gratidão ao Nepulga, gratidão em quem acompanha. Tarso, muito obrigado pela sua participação Eu aqui. que agradeço, Assim, meu fiquei querido. muito feliz de ouvir sua história e ver que você conseguiu chegar no seu objetivo, que a gente vê assim, tá legal demais, tá bacana, Muito obrigado. tá contagiando muita gente, tá inspirando várias pessoas. Se você quiser deixar uma mensagem final para quem te acompanha, pode ficar à vontade. Eu, assim, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom a gente poder compartilhar informação de qualidade para as pessoas se informarem mais, sempre terem como referência ótimos profissionais, porque é necessário mesmo. Mas esse alerta, né, para as pessoas saberem o que elas compartilham, como elas compartilham, quais são as fontes que elas pesquisam. Elas terem profissionais, sim, referência é importante. O Felipe aí, pô, uma grande referência da minha vida, deixo todo mundo aí de olho nas redes sociais dele, nas minhas também, né, que a gente vai começar a compartilhar mais conteúdo a partir do podcast. Obrigado, Filipão, muito obrigado por estar aqui também com a gente. Acho que é importante, sim, a gente exaltar a participação de todas as pessoas para que esse podcast aqui, que é uma fonte de informação, aconteça e que vocês continuem trazendo mais pessoas para informar e levar aí novas ideias para as pessoas terem como uma fonte de inspiração para elas, né? Que todos somos fonte de inspiração, isso que é importante.
Muito obrigado. Gratidão. Gratidão. Pessoal, chegamos ao fim, a mais um Doutor Esteta Podcast. Então fiquem ligados e até a próxima.